Muito bom dia! Está no ar o nosso Informe Saúde, o programa que cuida da sua saúde com informação. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante que foi muito pedido por vocês também. Estaremos recebendo aqui a pediatra Mariana, a doutora Mariana Bicalho, para falar com a gente sobre as doenças respiratórias, sobre os problemas intestinais, sobre vacinação e vários outros assuntos relacionados. Bom, segundo o Ministério da Saúde, 60% dos casos de comparecimento nos prontos-socorros nessa época do ano são relacionados aos problemas de saúde. Resfriados, gripes, bronquites e a tão temida bronquiolite. Para a gente conversar um pouquinho mais, eu estou recebendo aqui a doutora Mariana Bicalho. Prazer tê-la aqui com a gente. Primeiro, obrigada pelo convite. Espero contribuir aí com essa época que é tão importante, né? Sim, muito importante. A doutora Mariana, ela é pediatra, especialista em gastropediatria e nutrição funcional. Infantil. Infantil. Isso. Só criança, né? Sobre as crianças, que é tão importante quanto nessa época, porque nós como mães ficamos desesperadas. Sim, né? Nossa, eu, graças a Deus, tenho trabalhado muito, né? Porque realmente fica todo cheio, consultório dos pediatras lotados, UPA, pronto atendimentos de maneira geral bem cheios mesmo, que é essa época que apavora todo mundo. E a gente percebe que existe alguns equívocos também, né, relacionado às doenças respiratórias. A gente sabe que boa parte delas são causadas pela disseminação viral agora, nessa época do ano, a grande maioria, né? Sim. Bom, então, a maioria das doenças respiratórias, na verdade, elas são causadas por vírus, e é aí que vem a grande confusão. Se é vírus, muita gente fala, nossa, mas não vou passar um antibiótico. Antibiótico é para matar a bactéria. Então, se a doença é viral, por que eu vou passar um antibiótico? Nossa, mas foi só entrar com antibiótico que meu filho melhorou. Na verdade, a gente tem que entender o que são as doenças respiratórias e qual que é o curso dessas doenças. Então, a maioria dessas doenças respiratórias são causadas por vários tipos de vírus. Temos o vírus sincicial respiratório, que é o principal causador da bronquiolite, adenovírus, rinovírus, coronavírus, influenza. E mesmo a febre, ela é causada por vírus também. Então não faz nada? Se eu souber, como profissional, o curso da doença, realmente as medidas são de suporte. Em 7 dias, mais ou menos, vai melhorar o principal sintoma, né? Que às vezes a tosse intensa, mas para de uma vez? Não, para de tossir. Não, o limiar de tosse da criança ele é mais baixo, a criança tosse por mais tempo. Então, muitas vezes, tem que passar antibiótico. Não, a gente tem que... O antibiótico é bom, excelente, revolucionou a medicina, mas tem indicações precisas. Porque, olha só, a criança adoece todo mês. É normal uma criança adoecer 10 vezes por ano, só não adoece quando tá de férias, né? Então... Tem muito contato, né? São muitas crianças. Olha só, todo mundo na escola... A sala geralmente no inverno tá frio, fica fechada. Já é época de desses vírus circularem mais. Então, numa sala fechada, cheia de criança doente, elas vão adoecer mesmo. E aí, todo mundo passa antibiótico. Só que um antibiótico, quando ele é bem indicado, ótimo. Mesmo bem indicado, ele também mata as bactérias boas que a gente tem no nosso organismo. E aí, essas bactérias boas morrem. Todo mundo que está tão preocupado em aumentar a imunidade, que a gente conversa sobre isso mais pra frente, mas a gente não percebe que a gente dando antibiótico em excesso, a gente atrapalha a imunidade da criança. E outra coisa que dá muito em excesso, prednisolona, que são os predizins, ou corticoides de maneira geral, coide D, predicin, prelone, qualquer corticoide. Por quê? Muitas vezes eu vou no pronto atendimento, o colega passa predicin, prednisolona, coide D. Então eu como mãe passo a achar que isso é xarope para tosse. Não é. Quando que a gente usa esses corticoides? Quando tem asma, algumas alergias mais graves. Então, os corticoides, eles são anti-inflamatórios potentes, são ótimos, mas eles também têm indicações específicas. Aí vira um ciclo, a criança adoece todo mês. Usa predicin, ou prelone, ou prednisolona, ou coide D, todo mês. E antibiótico também.
o Predsim vai abaixar a imunidade, muda o ciclo de sono, atrapalha a mineralização óssea, atrapalha o crescimento. Então, todo mês a imunidade abaixa porque a criança adoece. Todo mês você vai usar Predsim e antibiótico. Quanto mais usa, mais a imunidade abaixa e a criança está sempre doente. Então, uma criança que ficaria muito doente fica mais ainda. Já aconteceu lá no consultório de criança assim, de 3 anos. Chega lá, não, é porque todo mês ela adoece e eu acabo usando o corticoide, o antibiótico. Eu falei, então nós vamos parar. Vamos só medida de suporte. Então beleza. Nossa, doutor, foi bom demais, porque depois que eu vi que ela realmente parou de adoecer com tanta frequência. Significa que não vai adoecer mais? Claro que não. Significa que ela vai adoecer, mas com menos frequência. E até o processo de recuperação fica um pouco mais rápido, né? A Sim. criança adoece, mas recupera com mais facilidade. E é quando a gente tem que entender, porque é muito mais fácil, Arielle, a pessoa vai lá no meu consultório e fala, olha, aqui está seu antibiótico, aqui está seu Predsim, com Deus. É muito mais difícil e me demanda muito mais tempo eu explicar para os pais, para o pai, para a mãe, por que eu não vou passar antibiótico? Porque tem aquela frase que todo mundo fala, mãe gosta de antibiótico. Não concordo. Mãe gosta de saber o que está acontecendo com o filho dela. Mãe gosta de saber por que eu vou passar. Porque se eu chego lá e passo, beleza, vai embora. Então, a gente quer saber por que eu não vou passar. Por que eu vou passar? Isso demanda tempo. É igual a febre. Por que eu não trato febre? Porque eu não trato febre. O que é a febre? A febre é o nosso organismo respondendo a uma infecção, a uma inflamação. Então, vamos lá. O corpo está trabalhando a 37,5 para cima, né? Que é febre a partir de 37,5. Então, o corpo está lá trabalhando rápido. Lutando pra gente. Por isso que é a febre. Lutando pela gente. Isso mesmo. E aí, o coração acelera, a respiração acelera, e eu vou lá e tá com um remédio, exato, mas com o objetivo só de abaixar a febre. A criança tá lá pulando e eu tenho que medicar? Não, às vezes eu atrapalho até o funcionamento desse organismo. Então, a gente não medica febre, a gente medica criança. Se a criança tá bem, tá pulando, tá dormindo, olha que dó, criança dormindo, os pais veem que a criança tá quente, acordam uma criança para medicar. Nossa, eu acordei, ela ficou super irritada. É lógico, imagina se eu tô dormindo, alguém me acorda. Coloca debaixo do chuveiro. Não. Leva lá para debaixo do chuveiro. O que é pior, e você sabe o que acontece quando toma banho? O corpo tá trabalhando numa temperatura alta. Eu dou um banho, cai a temperatura de uma vez. Depois do banho, a temperatura aumenta ainda mais. Então, o pós-banho pode piorar essa febre. Mas a gente tem que entender que eu não preciso baixar a febre. Mas se eu não baixar a febre, ele vai evoluir com convulsão. Não. Convulsão é para quem tem predisposição genética a ter, independente da temperatura. E a gente tem 2 vias que levam a convulsão. Com a medicação, eu só consigo atuar em uma delas. A outra, eu não consigo. Então, o paciente tem convulsão febril. Não tem como eu prevenir. Ele teve. Eu mediquei. Então eu nunca medico para febre? Claro que sim, se a criança estiver pedindo por medicação. Então, eu acho que o que falta muito, doutora Mariana, é essa questão da informação. É realmente muito automático os atendimentos, né? Onde a facilidade de prescrever uma medicação, ao invés de sentar e conversar, porque eu tenho certeza que muitos pais não têm noção dessa questão do que o antibiótico faz com uma microbiota intestinal, do quanto ele é prejudicial e do quanto ele é benéfico, quando ele é benéfico, quando ele não vai ser. E em relação à febre, eu acho que é o temor de todos os pais, né? Uma criança com febre. E eu me coloco nesse lugar também, porque já passei várias noites sem dormir, vigiando criança com febre, e o Arthur, ele é muito responsivo, então eu dou um Tilenol, passa 10 minutos, ele tá molhado de suor. E é algo que hoje pera lá, vamos esperar, deixar essa febre trabalhar primeiro para depois ver se vai realmente precisar. Acho que falta um pouco dessa informação mesmo, desse conhecimento. Porque é claro que a gente como mãe fica com medo do que vai acontecer, né? Sim, e mesmo, eu falo que a gente tem que ressignificar a febre, é difícil a gente ressignificar, né? Então eu tô com... cultural, né? Sim, eu tô com quase 39 anos, então assim, eu cresci escutando, né, minha mãe, minha avó falando, tá com febre. Minha avó ainda falava, dá uma aspirina, né, quando eu era criança. Tá com febre, tem que medicar, é perigoso, não sei o quê. Aquilo era igual bala pra gente. Não, e era gostoso. Mas enfim, ainda bem que a gente não usa mais. Aí, todo mundo fala, não, tem que medicar, tem que medicar. Aí agora, eu sou mãe, na hora que chega a vez de eu ser mãe, não tem que medicar. Que aí, gente, eu cresci a vida inteira falando, medica. Agora não medica? Essa médica deve estar doida. Né? Exato. Essa médica deve ser doida. Meu filho lá com 39, eu não vou medicar? Então, mesmo os meus pacientes, eles têm realmente muito medo
nessa questão de, doutora, tem certeza que eu não preciso acordar? Mas eu vou ficar muito preocupada e falar, olha, se a febre estiver a ponto de incomodar, a criança vai acordar sozinha, né? Então, assim, mas é difícil, né? A gente rever alguns conceitos que a gente cresceu escutando, é difícil a gente mudar. E mais difícil ainda, porque isso não é trabalhado, né? Então, muitos colegas... às vezes uma consulta mais rápida, uma consulta por plano de saúde, é uma consulta rapidinha, ninguém vai parar para explicar isso, né? E eu sei também que às vezes no próprio pronto atendimento de criança que fez até compressa com álcool, que a gente não usa de jeito nenhum, porque isso intoxica a criança, para baixar a febre. Então eu vou, trabalho tudo, falo com o paciente, chega no pronto atendimento, um colega faz o quê? Fala que tem que baixar a febre a todo custo. Mas que bom que a gente tem profissionais dispostos a lutar por essa mudança, né? Eu acho que o que precisa na realidade é isso, pessoas que estão dispostas a mostrar a realidade, a mudar esse paradigma, né? Tá, é cultural, aprendeu assim, mas as coisas evoluíram. Exato. E a gente precisa acompanhar essa evolução, exato, entender aquela isso. frase que eu odeio, né? Assim, porque na minha época era assim. Então por que você não usa fica sem micro-ondas, que na sua época não tinha? Por que você não usa o carro da sua época? Gente, tudo evolui, a medicina evolui, a gente tem que se manter atualizado. E que bom que ela evoluiu. Por isso. E você falou sobre microbiota? Sim, a microbiota, que é a nossa flora intestinal, né? As bactérias boas que moram no nosso intestino, ela é totalmente dependente do que a gente come, do uso ou não de antibióticos. A pior interferência de antibiótico na microbiota é no primeiro ano de vida, quando ela está em principal formação. E tudo influencia no microbiota, inclusive a via de parto. E quando a gente fala de microbiota, aí a gente vai lá na parte dos probióticos também, né? Porque eu acho que um erro que muitas pessoas cometem também é eu dei um antibiótico, vou dar um probiótico agora, mas vai na farmácia e compra um probiótico convencional, compra um que tem costume de usar, sem ter noção do que tem ali dentro, qual é a cepa que está ali dentro. Eu acho que é importante falar sobre os probióticos. Todo probiótico funciona para tudo? Não. A gente tem um estudo da ESPGHAN, da NASPGHAN, que são as sociedades de gastropediatria norte-americana e europeia, de 2023, falando sobre o uso de determinados probióticos. Então a gente tem diferentes probióticos e tem probióticos que a gente tem comprovação que não serve. Eu até fiz um vídeo no meu Instagram, eu não falei o nome do probiótico, né, mas aquele que a maioria usa, que aquele é um flaconetezinho líquido, fácil de usar, a gente tem comprovação que ele não funciona mesmo, sabe? E a gente tem os que funcionam, mas então você tem que saber qual que é o probiótico que funciona. Eu tirei da minha cabeça? Claro que não. Eu tenho um estudo, lá no estudo a gente tem uma tabela falando do nível de evidência, falando indicados para cada caso. Probiótico para uso concomitante ao antibiótico. São todos? Não. O probiótico para, por exemplo, diarreia aguda, a gente tem mais opções do que probiótico para uso quando eu vou usar antibiótico. Então, a gente tem probióticos e a gente tem também probiótico, não tem evidência. Então, por exemplo, para intestino preso, a gente tem evidência do uso de probiótico? Não. Não tem. Então, não é todo caso, eu vou dar um probiótico, só que antibiótico está tudo bem. Não é bem assim que funciona, né? Bom, e nessa época do ano agora, voltando lá nas doenças respiratórias, quais são as mais comuns? Bom, a gripe, né, sem dúvida, porque quando a gente fala, vai no hospital, fala virose, detesto. Por quê? Porque tem tantos tipos de vírus, né, que a gente parece que não sabe o que é e fala que é virose. As mais comuns, gripe, resfriado, que eles têm um pouco de diferença, bronquite, né, para quem... A bronquite, ela na verdade é um dos sintomas da asma. A gente não fala em asma antes dos 3 anos, mas tem o que a gente chama de lactente sibilante, que é aquela pessoa que chia. E muitas vezes o resfriado pode desencadear um quadro de bronquite, né, de asma, na verdade. A gente tem a temida bronquiolite, mas a bronquiolite, a classificação da bronquiolite é de 0 a 2 anos. Já chegou no meu consultório, ele está com 3 anos, o médico falou que é bronquiolite. Não, não existe. Aí assim, né, menos comuns, mas ainda presente, pneumonias, asma, gripe, são os que a gente mais tem. As rinofaringites agudas, faringite inclusive, a gente tem muito, mas menor do que 2 anos, mais de 95% dos quadros é viral, entre a falta de necessidade do antibiótico. Você chega lá, aí alguém olha, a garganta está vermelha, vamos dar antibiótico.
Não, vírus também deixa a garganta vermelha e não tem indicação de antibiótico nesse caso. Bom, gente, eu sei que o assunto está muito interessante, mas a gente vai para um rápido intervalo comercial e já já nós estamos de volta. Você já conhece a central de agendamentos do Convênio Mais Saúde? Agendar suas consultas nunca foi tão fácil e rápido. Com apenas um contato, nossa equipe cuida de tudo para você. Solicite sua consulta, exame ou procedimento e os especialistas do Mais Saúde encontrarão o melhor para você, enviando todos os detalhes diretamente. Você receberá a confirmação completa com local, horário e valor, tudo para sua comodidade. Na hora da consulta, basta apresentar a guia de autorização. Simples, rápido e sem complicações. Convênio Mais Saúde, Central de Agendamentos. Agende, confirme e vá tranquilo. Entre em contato com o Mais Saúde agora mesmo. Sem tempo para acompanhar todas as notícias? Então o Boletim Informe é para você. Todos os dias, às 18 horas, no Instagram do Informe Centro-Oeste, você acompanha todas as principais notícias do dia de Formiga e região. Não perca tempo procurando informação. Acesse @Informe Centro-Oeste. O Boletim Informe traz tudo o que você precisa saber de forma rápida e objetiva. Então, já sabe, todos os dias, às 18 horas, tem informação completa em 2 minutos. Boletim Informe é para você que não tem tempo a perder. Estamos de volta com o Informe Saúde, hoje recebendo a doutora Mariana Bicalho, tendo um bate-papo muito importante aqui para todos nós que somos pais, que preocupamos muito com a saúde das nossas crianças, mas mais importante do que isso é entender como a medicina tem evoluído nessa parte, como que a gente pode cuidar dos nossos pequenos de uma forma mais natural, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais leve, né? Doutora Mariana, a gente falou sobre as principais doenças nessa época, né? E em relação aos sintomas, quais são aqueles sintomas que a gente realmente precisa preocupar, ficar mais em alerta? É muito importante a gente lembrar assim que, claro, os sintomas a gente pode procurar o pediatra da criança e é muito importante que a criança tenha um pediatra porque é muito diferente. Tem um pediatra, aí chega em mim, eu não conheço, vai no outro, vai no pronto atendimento. Mas quando procurar o pronto atendimento? Ah, ele está tossindo, eu vou procurar o pronto atendimento? Não, eu tenho que procurar o pronto atendimento quando é o sinal de alarme, um sinal de gravidade. E quais são eles? Dificuldade para respirar. Quando eu digo dificuldade, é desconforto mesmo. A criança não conseguindo respirar, bebezinho, né? Sinal de bronquiolite. Afunda a costelinha assim para respirar. Aqui fica fundo também. Abre a asa do nariz para respirar, isso com certeza é um sinal que tem que procurar o pronto atendimento. A febre sozinha não é, mas se a criança estiver muito prostrada, a criança estiver muito sonolenta, ficar mais de 3 horas sem fazer xixi, redução do xixi, ficar vomitando e não para nada no estômago da criança, diarreia que não melhora de jeito nenhum, desmaio, claro, e qualquer outra coisa que a mãe achar muito irritado ou qualquer outra coisa que a mãe falar, não, ele não tá bem de jeito nenhum, preciso levar agora. Aquela coisa que não dê para esperar a consulta com o pediatra de rotina da criança. Então, sem desespero, para os sinais básicos, a gente pode esperar e evitar o pronto-socorro nesse momento. Inclusive, a gente vê muito, trabalhei 1 ano na UPA, né, quando eu cheguei em Formiga como pediatra, uma coisa que a gente vê muito é caso que deveria ser atendido ou pelo pediatra ou no posto de saúde que vai para o pronto atendimento, que é o quê? Nariz entupido, tosse, alguma dor de ouvido. Então, assim, casos que poderiam muito bem ser resolvidos por médicos sem ser o que está ali na urgência. E isso acaba lotando o pronto atendimento, sendo que poderia ter sido resolvido na unidade básica de saúde, e quem é urgência mesmo acaba lentificando o fluxo. E como a gente falou sobre o uso das medicações, né, a necessidade de uma boa indicação em quando usar um antibiótico, quando usar um corticoide, né,
E aí, entrando nessa parte, o que a gente deve fazer, né? Tá, então vamos evitar essas medicações. Existe um kit básico de imunidade, algo que a gente possa fazer, tanto para prevenir essas doenças, quanto para tratar, né? Quando ela já está instalada ali. Sobre a imunidade, o que resolve uma boa imunidade? Boa qualidade de sono, atividade física e boa alimentação. Vejo muito no meu consultório, me dá uma vitamina para abrir o apetite, me dá uma vitamina para aumentar a imunidade, mas aí a criança alimenta mal, não faz atividade física, excesso de tela e dorme tarde. Não adianta, gente, nada resolve a imunidade, além disso que eu estou te falando. Então, o que a gente pode fazer? Polivitamínicos, não, a gente tem que, eu como nutróloga, né, e gastropediatra também, eu doso as vitaminas e vejo qual que precisa repor ou não. Algumas deficiências, como deficiência de zinco, deficiência de vitamina C, o uso aleatório não, mas a deficiência pode realmente piorar a imunidade, mas a gente tem que ver se precisa ou não. E tem algumas coisas que a gente pode fazer. Lavagem nasal. Quando eu fiz pediatria, a gente usava muito fazer lavagem nasal lá no hospital. Ainda ninguém fazia. Aí agora ninguém fazia, agora todo mundo faz. Espera lá. Lavagem nasal é ótimo? Excelente. Tem a garrafinha para as crianças maiores, tem a seringa. Para pais que têm medo de seringa, eu falo para usar aquele soro de jato contínuo, tipo Marese, Sorinijete, Rinosorojete. Por quê? Se você faz a lavagem nasal incorreta, aumenta o risco de infecção de ouvido. Então, se tem medo de seringa, o jato contínuo é uma excelente opção, porque ele não é um jato muito forte. Agora, se não tem medo, sempre criança com a cabeça baixada, lateralizada, coloca o soro bem devagarzinho e não necessariamente precisa sair do outro lado, porque a criança vai engolir e aquilo ali vai sair no cocô. Lavagem nasal de rotina, não indico. Por quê? A gente não tem os cílios e o muco que eles filtram o ar e eles protegem para que as bactérias não entrem, os vírus, né, não entrem para dentro da gente. Então, para que eu vou ficar lavando? Eu vou acabar prejudicando o meu muco protetivo, né, e as células ciliadas. Em excesso, não. Mas a lavagem nasal, quando a criança está, né, com excesso de secreção nasal, ela é ótima, ela tem nível de evidência excelente. Outra coisa que a gente pode fazer, nebulização com soro. Qual que é a evidência? Ela é nula. A evidência ela é indiferente se é benéfico ou não. Mas tem mãe que fala, eu amo, eu acho que meu filho melhora demais. Legal, então faz. Mas não tem evidência, mas nem tudo na vida é só evidência, né? Porque não vai fazer mal, isso a gente sabe. Aí tem mãe que fala, nossa, lá em casa é um escândalo, eu não faço de jeito, nem dormindo ela não deixa. Então não faz, já que não tem evidência, sua filha só fica irritada, para que você vai fazer? Outra medicação que eu gosto muito é o Caloba, a gente só pode usar a partir de 1 ano, né? E tem as doses indicadas para cada faixa etária. O Caloba, ele é um medicamento natural, ele inibe a replicação viral, mas o uso contínuo não é para aumentar a imunidade, ele não tem benefício se a criança não tiver doente. Então ele não é um preventivo? Não. Porque eu fui uma das pessoas que usei ele durante vários meses no Arthur como forma de prevenir. Não. Né? Ele, Leucogen, não. Por muito tempo. Não, Leucogen, eu vou te falar, eu nem sei usar, porque não tem evidência, então eu não uso, né? Outra coisa que muita gente fala que vai aumentar a imunidade, Montelukast. Não, gente, não aumenta a imunidade. Gente, usei tudo isso. Não. O Montelukast ele tem boas indicações, por exemplo, aquela criança que tem um histórico de fica gripada e tosse o resto da vida. Provavelmente essa tosse desencadeou uma crise de broncoespasmo, que seria tipo uma bronquite, e aí previne que fique tão duradouro esse quadro. Mas nessas crianças que têm essa possibilidade de um broncoespasmo, que seria o sintoma de uma asma, do lactente sibilante, aí sim a gente indica o uso do Montelukast. Para a imunidade, não. Doutora, eu vou voltar um pouquinho aí nas vitaminas. Eu acho que é importante explicar um pouco melhor a respeito do que você falou dos polivitamínicos, né? Um polivitamínico é um conjunto aí de vitaminas que nem sempre tem a dose exata e a vitamina que realmente precisa, né? A gente tem que lembrar que a vitamina em excesso, ela é tão prejudicial ou até mais do que a falta da vitamina. Então, como nutróloga, eu realmente prescrevo vitaminas personalizadas, não necessariamente manipuladas, né? Eu particularmente na criança não gosto de manipular a vitamina D, porque o risco de intoxicação ele é maior, mas enfim. A gente tem que ver o que a criança falta. Claro, a Sociedade de Pediatria preconiza
Inicialmente, o ferro, entre 1, 3 e 6 meses no início, dependendo se é prematuro ou não, do peso, dos fatores de risco. A vitamina D era só até os 2 anos, assim como o ferro, mas a Sociedade de Pediatria lançou um artigo ano passado que a gente deveria suplementar até os 18 anos. Eu, Mariana, prefiro dosar dos maiores de 2 anos e ver se tem necessidade. Então, por exemplo, aqui em formiga a gente não tem, porque no Brasil a gente tem regiões que têm deficiência de vitamina A. Formiga não é, então as crianças aqui não recebem a superdosagem de vitamina A quando nascem. Eu doso nas minhas crianças com 1 ano de vida, porque se tiver deficiência eu vou suplementar. Aqui não é uma região, mas eu pego com uma certa frequência deficiência de vitamina A. E o zinco, né? O zinco ele é muito importante, inclusive para a nossa imunidade. Eu tenho algumas deficiências de zinco, a gente trata, mas não é simplesmente enfiando vitamina. É por isso que tem que procurar um profissional, um nutrólogo, né? Assim, se for criança, um nutrólogo pediatra, junto com o nutricionista para a gente suplementar de maneira adequada. Não só, quando eu falo suplementar, não é só enfiar remédio na criança, não. É alimentação também. Porque pensa suplementar, então é só dar um remedinho. Não, beleza, o que seu filho come? De manhã ele come bolo com bolacha recheada e toma suco capo. Aí o almoço dele é arroz, feijão, batata frita e carne. Aí leva para a escola um bolinho industrializado, Ana Maria, balduco, mais um suco capo. E o jantar é igual ao almoço e um pacote de bolacha recheada. E as vitaminas que se virem para dar conta do resto. Exato, então assim... Eu não vou investir... mas tadinho, ele tem seletividade alimentar. Não tem, ele só foi comendo o que gosta e a gente, por cansaço, né, por vários motivos, acaba deixando. Exato. Então, não adianta eu querer enfiar vitamina na criança, sendo que o básico eu não mudei. E falando um pouco sobre a saúde intestinal também, a gente vê uma crescente aí dos intolerantes à lactose, né? Como que tem sido isso? Por que esse surgimento de tantas coisas? É tudo intolerância mesmo, a lactose? Vamos por partes. Existe um negócio que chama eixo cérebro-intestino. Esse eixo ele é muito legal. Então, assim, o intestino é quase que o nosso cérebro. Se você não tem um intestino bom, um intestino com microbiota adequado, um intestino regular, ele não vai funcionar e a gente tem muitos problemas, né, nessa questão da agitação. Então, muitas vezes o paciente tem intestino preso, chega lá no consultório, a mãe às vezes nem sabe porque faz cocô todo dia de bolinha, eu trato, a criança vira outra criança em relação à irritabilidade. E aí, sobre a lactose. Sobre a lactose. Está tendo diagnóstico incorreto, a gente não tem diagnóstico de intolerância à lactose antes dos 2 anos. Inclusive tem alguns colegas pedindo exame sem a criança ter sintoma para alergia à proteína do leite de vaca. Quando a criança tem 1 ano, exame de rotina, a criança toma leite até 1 ano, nunca teve sintoma, pede e o colega ainda confunde alergia à proteína do leite de vaca, intolerância à lactose, a criança às vezes não tem nenhum, pede o teste genético. Eu até fiz um vídeo no meu Instagram sobre intolerância à lactose. Por quê? O teste genético ele não serve para nada, ele é caro e não serve para nada. O teste genético me fala se a criança pode um dia ter, ela tem uma predisposição genética, mas os sintomas não aparecem antes dos 2 anos e vai aparecer com 2, 4, 6, 10, 20, 40, 60, 90 ou nunca aparecer. O exame genético só fala isso, pode ou não ter. Então, além do hiperdiagnóstico, a gente também está atribuindo a intolerância à lactose, por exemplo, sintomas vômito, sintoma de pele. Intolerância à lactose não dá isso, é só sintoma baixo. Diarreia, dor abdominal, em adultos pode ter constipação, gases, é isso que a intolerância à lactose dá. O diagnóstico aumentou também pela nossa mudança de alimentação, mas porque também está tendo diagnóstico incorreto. Bom, gente, nós vamos para mais um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta. Nós vamos falar sobre mitos e verdades, ainda tem as 3 dicas de ouro para a gente conversar aqui hoje e as perguntas de rua. Então já já a gente está de volta. Cliente Mais Saúde, agora você pode pagar suas consultas com o saldo do FGTS. Isso mesmo, use o FGTS para suas consultas na rede Mais Saúde. Basta solicitar sua consulta. A equipe Mais Saúde agenda tudo para você. Simples, rápido e sem gastar seu dinheiro. Consulta confirmada. Vá ao local agendado com sua guia de autorização. Mais Saúde pagamento via FGTS.
Fácil, prático e pensado para você. Agende sua consulta agora mesmo. Se você gosta de ficar bem informado e quer sempre a notícia em primeira mão, então o portal Informe Centro-Oeste é para você. Notícias a tempo e hora com fatos de Formiga e região, com texto objetivo e com qualidade, além da transmissão diária do jornal Informe Notícias. Faça como milhares de pessoas. Acesse informecentroeste.com.br e deixe para trás o seu velho jeito de acessar notícias. Informe Centro-Oeste. Informação rápida, objetiva e de confiança. Estamos de volta com o Informe Saúde, programa que cuida da sua saúde com informação. Hoje com a doutora Mariana Bicalho, para falar agora com a gente sobre os mitos e verdades. Doutora Mariana, nem toda tosse exige antibiótico ou remédio. Isso é mito ou verdade? Verdade. Na verdade, a maioria das tosses não exige antibiótico e remédio. E nem toda tosse é causada, né, por infecção. A gente tem também os quadros de asma, etc. E a maioria das tosses, nessa época especialmente, são virais, que a gente já conversou que realmente não exigem antibiótico nem corticoide. Criança que come mal fica doente com mais frequência? Com certeza absoluta, né? Porque uma boa alimentação, ela interfere naquele eixo cérebro-intestino. Na verdade, o eixo intestino, ele interfere em tudo, porque a microbiota não vai ser saudável. Então, a criança que não come bem, não adianta a gente ficar enfiando polivitamínicos na criança, ela tem que comer bem, ela vai ficar mais doente mesmo. E os ambientes fechados com pouca ventilação aumentam os riscos de doença respiratória? Com certeza absoluta. Inclusive, esse é um grande problema, porque tá frio, a maioria das pessoas, inclusive em escolas, né, fecha todo o ambiente. Aí uma criança tosse, ou um adulto, ou quem tá ali no meio tosse, vai infectar todo mundo, porque o ar não circula, né? Porque o vento gripa. O vento não gripa, o pé no chão não gripa, o gelado não gripa. O que gripa é o quê? Vírus, bactéria, deixa doente, vírus, fungo, mas o resto não. Então tem que deixar a janela aberta para o ar circular. Precisa ventilar, né? Sim. E realmente a gente tem esse hábito de fechar tudo agora no inverno. No verão também, né? Hoje a gente vive num ambiente tão climatizado que a gente acaba vivendo num ambiente fechado. Parece a casa da minha avó, né? Minha avó era viva, chegava lá, tava tudo fechado. Deu 5 horas, tinha que fechar tudo, mudança de horário, tem que fechar. Minha avó morava lá da Ares, né? Que é muito quente, mas chegava lá, tava tudo fechado. Doutora, vamos para as 3 dicas de ouro? Deixa para nós 3 dicas que sejam bem importantes para que a gente leve isso para a vida. Primeira dica para a vida: antibiótico e corticoide, que predicin, coide D, prelone da vida, não são indicados na maioria dos casos de gripe, resfriados. Eles são virais. E a segunda dica? Segunda dica, muito cuidado com polivitamínicos. Vitaminas são ótimas desde que são bem indicadas. Nada de polivitamínico comprado na farmácia, de qualquer forma, sem indicação. Não. E a terceira dica, vacina, gente, pelo amor de Deus, vamos vacinar essas crianças. Vacina da gripe não gripa, o vírus é morto. Vacina, mesmo sem ser da gripe, todas as vacinas são importantes. A gente tem que manter calendário vacinal atualizado. O SUS é um bom programa de vacina. Tem algumas vacinas que a gente, como a pneumo 20, que não tem no SUS, e a meningo B, que elas são muito importantes. É investimento na saúde da criança que a gente faça na rede particular. Inclusive, a gente está inaugurando aqui em Formiga, a gente trouxe aqui para a cidade a Previmune, que é uma franquia de vacina, de um médico, porque a gente não é vendedor de vacina, né? A gente quer sempre o melhor da criança. Então, não deixem de vacinar as crianças. A Previmune é lá na antiga Praça da Banda, ensaio da Banda. Isso. Ali pertinho do Neném Belo, né? Do prédio Neném Belo ali. Isso. Eu acho que é muito importante falar sobre essa questão das vacinas, porque realmente as pessoas têm deixado de vacinar os filhos e a gente tem visto doenças antigas retornando, né? Exato. Por exemplo, falar, mas meu filho vacinou e teve doença. Vacina nunca foi para evitar a doença, é para evitar formas graves dessa doença, né? Então, a criança, por exemplo, varicela, né? Catapora,
Tem caso ainda de varicela, mas é tão leve que a gente nem ouve mais falar, ninguém mais morre de varicela. Só que aí o povo agora não quer mais vacinar. Nos Estados Unidos teve caso de varíola, há lá quanto tempo que não tinha. Então as pessoas agora inventaram que vacina faz mal. Gente, vacina é maravilhoso. E em relação à clínica, vamos aproveitar para falar, a clínica não é vacinação só infantil, né? Não é vacinação infantil, adulto, idoso, porque todo mundo até 4 anos mantém um calendário vacinal lindo, né? Aí chega com 9 anos tem vacina, 11 anos tem vacina, 15 anos tem vacina, adulto tem vacina, idoso principalmente, a gente esquece dos nossos idosinhos, assim, também tem vacinas da rede pública, mas também tem vacinas muito importantes como o herpes zoster, no particular para o idoso, né? A meningite B, acho que a maioria dos adultos não tem, porque na época que a gente era criança não tinha, é uma vacina também muito importante. Então, vacinas salvam vidas, né? Isso. Bom, nós vamos agora para as perguntas de rua, então nós temos 2 perguntas para serem respondidas, tá? A primeira pergunta, ela é da Bárbara. Meu nome é Bárbara e eu tenho uma dúvida. Febre alta persistente é um sinal de doença respiratória? Bom, doutora, e aí? Febre alta e persistente é sinal de doença respiratória? Bom, então respondendo para a Bárbara, acredito que é uma dúvida de muitas pessoas. A febre alta e persistente, ela tem várias causas, né? Claro, se for acompanhada de tosse, nariz escorrendo, algum outro sintoma, garganta doendo, aí sim, ela é indicativa de doença respiratória, como a gente conversou várias vezes, não necessariamente bacteriana. Pode também ser viral. Apesar de febre muito alta, a gente fala mais a favor de bacteriana, mas sim, pode ser um sinal de doença respiratória. Mas a gente tem um exemplo muito legal de uma doença que chama exantema súbito. Ela acontece, a criança ela fica 3 dias com uma febre alta, persistente, sem nenhum outro sintoma. Aí acaba a febre e a criança fica com exantema, que é com o corpo todo empolado. E vem um grande problema, sabe o que acontece? Vai no pronto atendimento, chega no 3º dia lá no pronto atendimento, o colega olha e fala assim, precisa de antibiótico. Aí a febre acaba, no outro dia tá toda empolada. Não, então minha filha tem alergia a antibiótico. No 3º dia eu comecei o antibiótico, no 4º dia empolou. É alergia? Não, já ia empolar. Então, só fez confusão na cabeça daquela mãe, que não tinha indicação. Venha calma, 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 que nós precisamos ver como que vai evoluir essa febre aí dessa criança. Que o exantema súbito, ele acontece e ele é muito comum, né? Às vezes até confundido. A gente precisa ter um pouco mais de cuidado com esses diagnósticos aí que estão aparecendo, né? Bom, vamos lá, vamos para a segunda pergunta, é uma pergunta da Poliana. Oi, meu nome é Poliana Andrade, eu sou professora. Eu gostaria de saber se as doenças respiratórias, se todas elas são transmitidas de uma criança para outra. Bom, doutora, a Poliana como professora tem essa preocupação, acho que isso é muito comum dentro de sala de aula, né? E aí, pode ser transmitida de uma para outra? Pode, viu, Poliana? Todas, a gente na medicina nada é 100%, mas a maioria, ainda mais nessa época, né, porque é o período de maior circulação dos vírus. Claro, se a criança tem asma e tá tossindo, ela não vai transmitir para ninguém. Mas não existe gripe alérgica, né, e alergia não dá febre, é muito importante a gente falar isso, porque também outro remédio que usa muito, desloratadina, Exalerg, que tem antialérgico, então isso é gripe, não é alergia. Mas e aí, Poliana, como professora, o que você pode fazer para tentar diminuir essa disseminação? Circular o ar, né? Abrir as janelas. E as mães, né, gente, quando a criança estiver doente, evitar de mandar para a escola. Mas a maioria, sim, é transmissível. Então, acho que assim, mães, agasalhem seus filhos para ir para a escola, para que as janelas possam ficar abertas também, isso, né? É isso. Porque senão a gente vai ter essa disseminação. Bom, gente, por hoje é isso. Doutora, muito obrigada pela presença. Eu acho que vai ser extremamente válido tudo que a gente falou por aqui. Nós vimos sobre a questão da imunidade, da necessidade, de quando há necessidade das medicações e quando é preciso esperar um pouquinho mais. Vimos sobre vitaminas, sobre a necessidade de uma boa alimentação, de uma boa rotina, né, da criança, o sono, a alimentação, o intestino. Falamos sobre as intolerâncias, quando tem intolerância, quando não tem, sobre os hiperdiagnósticos. Então, acho que são vários assuntos de muita relevância para todos nós, principalmente para nós mães que ficamos desorientadas aí quando uma criança começa a adoecer.
E eu te agradeço muito pela disponibilidade de estar aqui com a gente, por esse tempo aqui. Acho que é de extrema valia a nossa conversa de hoje. Eu que agradeço o convite e convido todo mundo aqui, inclusive sobre intolerância. Tem um vídeo lá no meu Instagram Doutora Mariana, gastropediatra, e também o Instagram da Clínica de Vacina, que tem várias dicas legais, não é só o Instagram de uma clínica. O nosso Instagram é Previmune Formiga. Gente, então já comecem a seguir as duas páginas, que eu tenho certeza que tem muito conteúdo de grande valia ali dentro. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. Bom, nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e até a próxima terça.